Dentre o elenco de personagens femininas em Jujutsu Kaisen, parece ter apenas uma ao qual Gege Akutami se lembrou de dar destaque. Destaque esse que teve seu palco montado a partir do arco de Shibuya com Toji Fushiguro. E eu não poderia estar falando de outra personagem a não ser Maki Zenin. Mas, obviamente, para falar sobre a Maki é necessário primeiramente falar sobre o clã que ela nasceu. O clã Zenin fazia parte dos 3 grandes clãs do mundo Jujutsu. E apesar de que sim, os 3 grandes clãs são tóxicos à sua maneira, o clã Zenin foi o único a ser tão explicitamente mostrado o quão escroto era. Já começa pelo fato do clã ser extremamente tradicionalista. Tradicionalismo esse que eu abordei no meu vídeo sobre o Naoya, depois vai lá ver. Mas, resumidamente, todo o clã, de certa forma, rejeitava ao extremo a modernidade, preservando o que funcionava apenas antigamente, preservando as morais de antigamente. Por isso que o Naoya ser um misógino escroto nunca foi um problema. No máximo, era irritante, mas ninguém ia contra. Não só isso, como acaso você nascesse com um pingo de energia amaldiçoada, ou seja, de um humano normal, não feiticeiro, você era forçado a entrar no Esquadrão Kokoro, onde basicamente você era forçado a treinar o seu corpo até o máximo e dominar uma vasta gama de artes marciais, justamente para compensar o fato de que para o mundo Jujutsu você não era só um verme, você era um verme de luxo que podia ser usado na linha de frente. A partir do momento que eles colocavam acima de tudo a força vindo através da feitiçaria, sua índole, sua humanidade era vista como irrelevante, a não ser que você fosse uma mulher bonita. Pega tudo isso e soma com o fato de que no mundo Jujutsu gêmeos são um extremo mau sinal. E foi no contexto desse ambiente que nasceu Maki e Mai Zenin, filhas gêmeas de Ogi Zenin. Ogi Zenin, que é irmão de Naobito Zenin. Naobito este que tem como filho Naoya Zenin. Naoya desde sempre foi tratado como um gênio, como alguém que quando chegasse o dia superaria facilmente Naobito. Já Maki e Mai desde sempre foram tratadas como falhas, já que, além de serem gêmeas, eram mulheres. E as irmãs, por sua vez, enfraqueciam a outra apenas pelo fato de estarem vivas simultaneamente. E era por ter ciência disso que a Mai até aceitava ficar naquele inferno, contanto que ela estivesse juntamente com a Maki, a sua irmã querida. Mas a Maki, mesmo sabendo disso, rejeitava aquele ambiente tóxico e o ideal de mulher para o clã. Com a total permissão de Naobito, o chefe do clã, Maki ingressa na escola Jujutsu. Na primeira e segunda temporada, a Maki era uma personagem forte? Era na medida. Mas não importava o ritmo e nem o quanto ela treinasse, nada ia adiantar pelo fato de que a Mai estava viva. Enquanto Mai estivesse viva, o máximo que a Maki poderia fazer, além de treinar, seria sonhar em ser tão forte quanto os top tier do clã Zenin. E lembra quando eu falei que o palco para a Maki evoluir e se tornar uma personagem verdadeiramente forte foi montado em Shibuya? Bem, o motivo se chama Toji Fushiguro. Assim como a Maki, o Toji também tinha restrição celestial. Sendo assim, também era um rejeitado do clã. Entretanto, o que os diferenciava era, além da questão de força, a maneira que agiam. Quando foi rejeitado pelo clã, Toji apenas aceitou e colocou em si a ideia de que ele não era nada, era um macaco, era um lixo, era uma falha que nem merecia estar naquele mundo. Para Toji, ele era uma mancha no clã Zenin e ele queria derrotar alguém muito mais forte apenas para ter a aprovação daqueles que o rejeitaram. Já a Maki pouco se importava de ser reconhecida pelo clã. Ela queria ficar mais forte, não para ser bem tratada pelos seus familiares, pelos membros do clã. Ela queria ser mais forte para provar que os métodos do clã, na era moderna, já eram falhos. Provar que mesmo que ela seja mulher, tenha restrição celestial, tenha irmã gêmea, ela conseguiria estar no topo. Mas o mundo Jujutsu é injusto, é cruel, e as fantasias da Maki no final das contas eram só fantasias. E a Mai, sendo tristemente mais realista nessa questão, de bom grado e confiando na sua irmã, se sacrifica e deixa como presente de despedida a espada divisora de almas. E, uau, mami, Maki, nossa, isso destrui esses escrotos, oh não, mamãe. Apesar de ser bastante legal a Maki massacrando todo o clã, eu
quero falar especificamente da luta que dá o cravo final nesse pequeno arco, por assim dizer, da Maki. No meu vídeo sobre o Naoya, eu abordei a questão dele ser a representação física de todo o ideal e toda a escrotidão do clã Zenin. O Naoya é a forma física de toda a toxicidade que conseguiu construir aquele ambiente horroroso no clã Zenin. O ambiente opressor que comprometia qualquer relação que você tivesse lá, menos aquelas que eram determinadas pela força. Igualdade, qualquer que fosse, nunca existiu no clã Zenin. Se você fosse homem e nascesse sem energia amaldiçoada, lhe restava apenas servir ao esquadrão Kokoro para obedecer cegamente diretamente o pessoal do rei. Se você nascesse mulher, acima de tudo, entenda que a sua força natural não é equivalente aos homens do clã, então não dê trabalho e seja apenas uma que dê filhos e seja obediente. Se você tem um irmão e ambos são extremamente iguais na questão de serem habilidosos no Jujutsu, o que vai determinar quem vai ser o próximo líder será o seu descendente, será a sua cria. E se uma cria se mostrar superior à outra, o pai da cria superior será nomeado como chefe do clã e, logicamente, seu filho será o sucessor. Se não fosse a existência do Megumi, imediatamente o Naoya assumiria como líder do clã após o falecimento do Naobito. Porque, você queira ou não, o Naoya era extremamente forte. E por ser extremamente forte, o Naoya pouco se importava com a vida dos outros membros. Por ser um misógino hipócrita, o Naoya foi o último obstáculo para a Maki superar de vez toda essa questão do clã Zenin. O capítulo onde acontece a luta do Naoya contra a Maki tem como ponto de vista dominante o do Naoya. E durante todo o capítulo é apenas o Naoya rebaixando a Maki, rebaixando e comparando ela ao Toji, que na visão do Naoya até aquele ponto a Maki era apenas uma impostura, alguém falso e convencido por achar que poderia chegar perto de estar no nível do Toji. E a única vez que o Naoya cogitou ter a possibilidade de perder foi porque ele se lembrou da luta dele contra o Chozo. O Naoya nunca cogitou que a Maki poderia ter uma evolução tão grande na questão de poder. E aqui já é uma coisa partindo da minha interpretação pessoal. Esse capítulo é basicamente uma representação da relação entre a Maki e o clã Zenin. Porque, veja só, desde o inicialmente, Maki é desprezada, repreendida e agredida pelo fato de ser apenas ela. Depois a Maki ganha mais autonomia e começa a pensar na insatisfação dela com aquilo. Começa a analisar o que ela poderia fazer. Depois vem a provocação e por fim vai contra tudo, inesperadamente, e destroça todo o ideal que o clã Zenin pregou durante anos, deixando todo o ideal do clã abaixo dos seus pés e se mostrando capacitada e extremamente superior ao clã Zenin. Agora, indo pro jogo do abate, a Maki acaba se encontrando com o Noritoshi esse que eu já fiz vídeo. E, após comentarem sobre a mudança individual do outro, um novo jogador surge na colônia, sendo este jogador Naoya. Só que maldição. Por não ter sido morto com nada que tinha energia amaldiçoada, todo o ódio, todo o rancor, toda a revolta acabou se acumulando e gerando uma maldição de grau especial. E o alvo inicial principal dele é obviamente a Maki. E mesmo que a Maki tivesse tido antes um arco de preparação perfeito, contra o Naoya a maldição, ela passa muita fome. A Maki passa tanta fome que tem que ser o Noritoshi e mais 2 randoms para conseguir ter alguma chance contra o Naoya. E mesmo assim, todos ali estavam tendo extrema dificuldade, principalmente pelo fato de que o Naoya ainda era um feto, ele ainda estava evoluindo para atingir o nível máximo. Mas se você está achando que os 2 random foram apenas para fazer números, sim, foi. Você se engana, porque acima de tudo, eles são uma forma de desenvolvimento para a Maki. Desenvolvimento como? Seguinte, sim, a Maki atingiu o nível físico do Toji, porém ela não atingiu o nível da compreensão que o Toji tinha. A compreensão geral de como as coisas funcionavam à sua volta. A compreensão da completa rejeição ao Jujutsu por meio da restrição celestial. A Maki ainda não tinha a compreensão total da liberdade que ela alcançou quando enfim completou sua restrição celestial. E, por meio do velho, a Maki começou a compreender, a ter noção do espaço. E com o lutador de sumô, a Maki adquiriu a noção de liberdade que ela tinha alcançado. Quando Naoya comentava e rejeitava a ideia da Maki ser o Toji, ele estava de certa forma correto, porque a Maki tinha apenas alcançado o físico do Toji, porém faltava a noção de tudo, faltava a liberdade e rejeição dela. Por isso que, mesmo após a Maki ter enfiado um soco no Naoya, aquele soco não foi o suficiente para derrotar, para esmagar, para finalizar o ideal do clã Zenin, porque um ponto ainda era válido. Por isso que a Maki só é dita ter alcançado o nível do Toji quando ela enfim compreende tudo sobre a restrição celestial. E é por isso que no final, Maki derrota Naoya. Maki enfim supera e derrota de uma vez por todas todo o ideal do clã Zenin, toda aquela toxicidade, rejeitando a toxicidade do mundo Jujutsu.
E esse aqui agora é o final do vídeo. Eu agradeço se você assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva, comente, dê like, compartilhe. A Maki é uma das personagens de Jujutsu que eu mais gosto na questão de desenvolvimento. Eu fico muito feliz que o episódio dedicado a ela foi tão obra de arte, foi tão bem animado, tão bem composto. O que obviamente me hypou para fazer um vídeo dela. Sendo que esse vídeo tava cotado já pra eu fazer há um bom tempo, só que, né, complicações da vida, enfim. Só deu pra fazer agora e espero que você tenha gostado. E acaso você quiser, for de sua escolha, meu Pix está passando aí na tela e qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.